No nosso último encontro, vocês pediram para que eu falasse mais sobre integrais do campo elétrico em problemas envolvendo coordenadas cilíndricas e esféricas. E aí eu pensei em dar mais um exemplo de cálculo de campo com coordenadas cilíndricas, mas eu reparei que uma das coisas mais importantes que tem para você entender um sistema de coordenadas cilíndricas é saber a regra da mão direita. Aquela mesma regra da mão direita que você aprendeu no colegial. Por incrível que pareça, as coisas estão bem relacionadas. Durante o curso, a regra da mão direita só vai ser importante mesmo na hora que entrar o assunto de campo magnético. Mas eu acho importante a gente antecipar esse assunto da regra da mão direita, porque tem a ver com a simetria do espaço. E eu gostaria muito que vocês tivessem desde logo a intuição de que as leis da física são simétricas frente a uma reflexão. Um campo magnético, por exemplo, se você pega a definição de campo magnético, e eu vou fazer isso de propósito usando o símbolo do I3E. Tá vendo aí o símbolo da I3E? Esse símbolo, ele usa a regra da mão direita, né? A corrente está para cima e o campo está dando a volta, né? Está dando a volta na corrente que está subindo. Então, esse símbolo do I3E mostra para a gente exatamente a regra da mão direita, que também é um sinal. Você vê, né, que o I3E, que é a maior associação mundial de profissionais de tecnologia, que é justamente de engenharia elétrica e eletrônica, tem no seu próprio símbolo a regra da mão direita. Então, se a gente for considerar agora uma imagem refletida no espelho do símbolo de I3E, olha o que acontece. Nós temos a regra da mão direita invertida. A mesma corrente que está para cima está produzindo uma flecha que está girando no sentido horário, enquanto a regra da mão direita tem uma flecha no sentido anti-horário. Quer dizer, diante de uma simetria de reflexão, a nossa regra da mão direita muda. A gente passa a ter uma regra da mão esquerda. Será que isso muda alguma coisa na física? O que isso tem a ver com as leis da física? E o que eu quero mostrar para vocês é que a regra da mão direita é uma simples convenção. Ela não muda os fenômenos físicos para nada, porque sendo uma convenção significa que é uma escolha da gente. Como Benjamin Franklin, que fez uma escolha, colocar a carga positiva no núcleo e a carga negativa no elétron, o que faz com que para o resto da vida, toda vez que um professor for falar de corrente, ele tem que dizer que os elétrons se movem na direção contrária da corrente. Mas essa convenção funciona. Ela pode ser mais difícil da gente falar sobre ela, porque são os elétrons que se movem num fio e não os prótons. Mas o fato de ser positivo ou negativo, a escolha de Benjamin Franklin não foi errada. Foi uma simples escolha. Assim como a regra da mão direita também é uma escolha. Um livro que discute esse assunto, um livro excelente para discutir conceitos básicos de física, o Lectures on Physics, eu já falei desse livro para vocês. Agora estou falando no volume 1, no capítulo 52. No capítulo 52, entre a seção 4 e a seção 6, ele tem uma discussão genial sobre esse assunto. E ele começa com o seguinte exemplo. Imagine que você construiu um relógio de corda. Relógio de corda é aquele relógio que você tem que rosquear uma catraca e que tensiona uma mola. E essa mola acumula energia e é a energia dessa mola que faz o relógio funcionar. São os relógios antigos, né? E aí esse relógio funciona e você vê o ponteiro girando, e vê as engrenagens, e vê as molas, e vê todos os parafusos dele, e consegue enxergar. E também você não só consegue enxergar, como você pode colocar ele na frente do espelho e ver o seu funcionamento. Se você olhar no espelho a imagem do relógio, você vai ver que os números estão invertidos, que os parafusos com rosca à direita agora estão com rosca à esquerda. Ou seja, a imagem está toda invertida no espelho, mas tem uma coisa: o relógio funciona igual.
o tic-tac se dá no mesmo tempo, cada segundo passa igual, tanto no relógio na imagem espelhada, quanto no relógio verdadeiro. Aí você vai dizer, não, é porque é uma imagem espelhada. Então vamos dar um passo além. Você vai fazer o seguinte, você constrói um relógio totalmente invertido segundo a imagem do espelho. As molas todas ao contrário, os parafusos todos com rosca à esquerda, o mostrador com os números ao contrário e na sequência invertida também. O que é que você vai observar nos dois relógios agora que você construiu? No relógio normal e no relógio que você construiu invertido. A semelhança de um relógio que é uma imagem do espelho. A tal ponto que se você puser um espelho, ele vai parecer um relógio normal. Você vai ver que o ponteiro progride do número menor para o número maior. Eles podem estar todos invertidos, mas eles seguem na mesma direção. Você vai ver que o tic-tac se dá no mesmo intervalo de tempo. Você vai ver que o relógio para de funcionar quando a energia da mola acaba. Você vai ver que toda a física de cada mola, de cada engrenagem funciona igual. Aí nós estamos falando de torque, momento angular, energia acumulada. Estamos falando de todos esses fenômenos. Tem um exemplo que o Feynman fala, que é de mecânica quântica, que é o seguinte. Certo tipo de açúcar natural, quando você coloca ele dissolvido em água e passa uma luz polarizada se passou por um filtro polarizador e a luz sai com a polarização linear, coisa que você vai ver com mais detalhe no curso de 540, mas é basicamente uma luz cujo campo elétrico está alinhado numa certa direção. Uma direção fixa, e a gente diz que essa direção é a direção de polarização dessa luz que está sendo emitida ou está se propagando. Quando a luz passa por esse tipo de açúcar, ela sofre ela tomba a polarização dela para a direita nos açúcares naturais. Então, você olhando de frente, a polarização tomba para a direita. Olha essa ilustração. Você vê que a luz ela passa por um filtro, o número 3, e fica polarizada verticalmente. Aí ela entra na amostra, que é o número 5, e vai tombando para a direita. Quando ela sai da amostra, ali no número 6, ela já virou um pouco para a direita. Esse tipo de montagem é usada, por exemplo, para ver a concentração de açúcar na urina. É uma forma de fazer a medida. Parece que tem alguma coisa aí. Por que será que a natureza faz com que a luz tombe para a direita? Uma análise do problema vai mostrar para você que isso tem a ver muito mais com a seleção natural e com como os organismos vivos evoluíram do que com qualquer lei da física. Por quê? Porque se você fizesse mesmo açúcar para um processo sintético, esse fenômeno não vai acontecer. Esse fenômeno não vai acontecer. Se você tentar investigar como que é essa molécula, no nível molecular, ou seja, você vai ver a geometria dessa molécula, você descobre que essa molécula não é simétrica frente à reflexão num plano de simetria, ou seja, o lado esquerdo dela não é igual ao lado direito dela. E se você pode falar direita e esquerda, se você definir qual é o lado da frente dessa molécula. E para moléculas, para geometria, você pode fazer isso, como você faz com um carro, por exemplo. O carro tem o motor na frente e o bagageiro atrás. Um carro típico, né? Um carro típico tem o motor na frente e o bagageiro atrás. Olhando de frente, você sabe distinguir qual é o lado esquerdo e direito, porque você sabe distinguir que o pneu está embaixo e o teto está em cima. Você vê os pneus embaixo e o teto em cima. Tudo isso poderiam ser átomos formando uma cadeia molecular, por exemplo. E aí você vai reconhecer qual que é o espelho direito e qual que é o espelho esquerdo. O espelho do lado do motorista e o que não é do motorista, só de olhar a primeira vez. Então a forma de organizar os átomos de uma molécula pode ter uma quebra de simetria, pode estar à direita ou à esquerda, mas isso não quer dizer que as leis da física têm uma preferência pela esquerda ou pela direita. Muito pelo contrário, elas são simétricas. Se você aplica operações de simetria nas leis da física, você vê que elas são simétricas. Já vamos falar do campo magnético. Espera um pouco, não vou falar já desse assunto.
Se você pensou nisso, né? Então, no açúcar sintético, isso não acontece porque no açúcar sintético a gente tem uma mistura dos dois tipos de moléculas. E mais, se você colocar bactérias nessa solução de água com açúcar, o que você vai descobrir é que depois de um certo tempo, essas bactérias vão comer todas aquelas moléculas de açúcar que causam a rotação à direita, e só sobram as moléculas que causam rotação à esquerda. Então o resultado de você colocar bactéria nessa solução de água com açúcar é que depois de um tempo, em vez da luz tombar para a direita, ela tomba para a esquerda, a polarização. Os seres vivos, por alguma razão, que provavelmente o Feynman não comenta, mas provavelmente alguma razão evolutiva, né, a teoria de Darwin da evolução, em algum momento teve um organismo que se adaptou melhor e que esse organismo digeria moléculas com polarização à direita. E esse organismo que teve sucesso teve gerações de gerações que sucederam e chegou nos seres vivos, nos mamíferos, enfim, que tem uma facilidade para absorver moléculas que fazem a rotação da luz à direita, mas não tem facilidade de absorver moléculas que fazem a rotação da luz à esquerda. Mas o açúcar sintético, ele é igual nos dois sentidos. Então, se você procurar alguma propriedade a partir de leis básicas da física, a partir da qual você consiga escolher esquerda ou direita, vai ser uma tarefa muito difícil. O Feynman propõe esse desafio, mas ele coloca esse desafio para os alunos dele. Ele fala, olha, você consegue descobrir escalas de tamanho. Escalas de tamanho você consegue definir por causa, por exemplo, se você disser qual é o tamanho de um átomo de hidrogênio, que provavelmente é igual no universo todo, se os postulados da teoria da relatividade são verdadeiros, que as leis da física são as mesmas em todo o universo. E a gente, partindo disso, o tamanho do átomo de hidrogênio é igual em qualquer lugar do universo. Você pode definir a partir, por exemplo, da velocidade da luz, que é a mesma em todos os pontos do universo, segundo os postulados da relatividade. 299.792.458 metros por segundo. Ou o tempo, que no sistema internacional que a gente usa atualmente é dado pela frequência da transição hiperfina do nível fundamental do átomo de césio, que é igual no universo todo. Então o alienígena que você venha entrar em contato, e o Feynman propõe exatamente isso, que você explique para um alienígena o que é esquerda e direita, que lugar do seu corpo está o coração. E aí você consegue falar de tamanho, de quanto tempo você vive, até o batimento cardíaco você consegue explicar. Eventualmente você vai conseguir explicar bioquímica do teu corpo, mas você vai ter muita dificuldade de explicar esquerda e direita. Talvez você diga, mas e o campo magnético, né? Afinal, se você pegar o campo magnético e falar para o alienígena assim, fique em pé sobre um planeta então, e que observando nesse planeta tem um campo magnético que fique na posição vertical apontando para baixo, por exemplo. E diga para ele que uma partícula positivamente carregada, como um próton do núcleo de átomo de hidrogênio, que também tem em todo lugar, é lançado a partir da posição que ele está e entra nesse campo magnético verticalmente polarizado, só que para baixo. Tá? Campo magnético, então a gente tem a fórmula do campo magnético, uma carga V, velocidade, né? A carga está se afastando dele, então está indo para lá. V, vetor B que está para baixo, dá um campo magnético para a esquerda. Então a esquerda vai ser a direção que a partícula vai tomar se ela for positivamente carregada, igual o núcleo de um átomo de hidrogênio, se houver um campo magnético na sua frente virado para baixo. Será? Vamos na folha de papel ali do lado, né? Vamos na folha de papel aqui fazer um exercício. Tem uma coisa que é o seguinte: o campo magnético
ele tem a sua direção arbitrariamente escolhida. O campo magnético, para o marciano não vai... Marciano foi o que o Feynman falou, foi em 1963, naquela época marciano era um negócio alienígena, né? Vamos considerar que você vai falar com esse alienígena, você não vai poder falar da direção do campo magnético. Você pode falar do campo magnético, mas não vai poder falar da direção do campo magnético, porque ela é arbitrariamente escolhida segundo a regra da mão direita. Então, se você olhar o símbolo do I3E, e agora eu vou considerar o símbolo correto, o símbolo da I3E, ele mostra a regra da mão direita que para um fio cuja corrente está apontando para cima, o campo magnético gerado, ele circunda esse fio, e se você olhar de cima, ele vai parecer que está andando no sentido anti-horário. Essa é a regra da mão direita. Então, se eu for desenhar o campo magnético ao redor de um fio, vai depender da convenção. E olha que interessante. Se eu fizer... Eu vou considerar 2 fios, tá? 2 fios aqui. Os 2 fios carregam corrente na mesma direção. Assim. E aí, eu vou imaginar que... Aqui eu vou usar a regra da mão direita. Tá? Regra da mão direita. E eu vou pegar um outro par de fios e vou fazer as mesmas contas com as 2 correntes indo no mesmo sentido, só que eu vou usar a regra da mão esquerda. Ela não existe, tá? A regra da mão esquerda, se alguém falou para você de regra da mão esquerda, não é legal você aprender uma regra da mão esquerda que tem o mesmo resultado da regra da mão direita, porque depois, passado o tempo, você vai fazer confusão entre esquerda e direita, você não sabe como que é a regra da mão esquerda e como que é a regra da mão direita. Então, decora, porque isso é decoreba. Não tem outro jeito, porque é uma convenção. Convenção define-se que é assim. E ponto final. A regra da mão direita é o que você deve memorizar. Bom, só tem 2 jeitos também, então não é grande coisa, né? Então, vamos usar aqui uma regra da mão esquerda. A regra que não existe. A regra da mão esquerda vai ser a regra da mão direita, só que com o resultado invertido, tá? Então vamos lá. Esses 2 fios, eu vou chamar de fio 1 e fio 2 nos 2 casos. Aqui. O fio 1, do caso da regra da mão direita, vai gerar um campo que circunda a corrente aí no sentido anti-horário, como no símbolo da I3E. Como no símbolo da I3E. Então a gente vai voltar aqui para o nosso desenho e vamos desenhar usando a regra da mão direita aqui. Ó. Esse é o nosso campo magnético B usando a regra da mão direita. Volta aqui para o nosso símbolo, você vai ver que é igual. Né? Aí a gente faz a regra da mão direita. Então aqui, ó, o vetor, o primeiro vetor, o segundo vetor e o resultado está para cá. Então A vetor B igual a vetor C, tá certo? A outra forma de você fazer, que tem a ver com a nossa regra da mão direita que nós estamos usando ali, é você estica a mão, assim, e começa a dobrar. Deixa o dedo indicador parado. Então o primeiro vetor fica aqui, o segundo aqui, o resultado está aqui. Quando você faz a regra da mão direita assim no fio, você está considerando a corrente num certo sentido, um produto vetorial com a posição no outro sentido aqui. Então seria a corrente num certo sentido, a posição ao redor do fio num outro sentido e o resultado dá para cima. Então o fio está para lá, a posição aqui o fio está para lá, a posição aqui na frente tem um vetor assim, ó. Então fica um vetor para lá que é a corrente, um vetor para cá que é a posição e o dedão para cima. É por isso que quando você tem corrente nesse sentido aqui do dedão, o campo magnético dá a volta no dedão segundo a regra da mão direita. Tá? Então eu estou explicando isso para você, mas são coisas que a gente acaba aprendendo e guardando.
Tá? Mas depois que você já decorou isso daqui, fica fácil você voltar para a álgebra e deduzir, entender, refazer as contas, enfim, isso fica tranquilo. Mas é uma convenção importante, porque se você não usar a convenção da regra da mão direita, quando for conversar com outro técnico, com outro engenheiro, ou fazer um relatório, vocês não vão se entender. Então vamos usar a mesma convenção. Vamos lá. E se você considera a fórmula da força é que V vetor B, ou num fio se costuma usar, são equivalentes as fórmulas, tá? Corrente vezes o comprimento do fio, produto vetorial com o campo magnético. Okay. Esse campo magnético dado pela regra da mão direita, ele está entrando na folha de papel, assim. Essa aqui é a representação do campo entrando. Aí, se você vai calcular a força agora sobre o campo magnético usando a expressão, qualquer uma dessas duas expressões, a velocidade das cargas você vai considerar que está na direção da corrente. E o campo magnético está descendo. Aí o produto vetorial de uma corrente para lá e de um campo descendo é uma força para cá. Então, a força aqui nesse fio vai resultar na direção do outro fio. E se você fizer essa conta agora da corrente desse fio, gerando um campo magnético na região do outro fio, bom, as correntes estão para o mesmo lado, o campo vai girar do mesmo jeito, né? Então o campo do segundo fio é isso. E, portanto, aqui nessa região, o campo está saindo da folha de papel. A gente representa com um pontinho. Então aqui o produto vetorial é de uma velocidade para lá e de um campo para cima. Isso dá uma força no sentido do outro fio. Ou seja, se a gente pegar as duas correntes no mesmo sentido, a força faz com que os fios se aproximem. Inclusive se você inverter o sentido simultaneamente das duas correntes. Invertendo o sentido de uma das correntes, você inverte o campo magnético criado por ela. Invertendo o sentido da outra corrente, no campo magnético que já está com o sentido invertido, inverte a força também. Então o resultado dá os dois campos os dois fios estão se aproximando. Agora olha só, vou usar a regra da mão esquerda agora. Uma regra de mão esquerda faria com que o campo magnético gerado por essa corrente não fosse no sentido anti-horário para quem olha de cima, ou no sentido horário. Nós estamos olhando por baixo, aqui está parecendo o sentido horário, né? Ao invés de ser a regra da mão direita, aqui, ó, a gente vai usar uma regra da mão esquerda, aqui, ó. Então seria nesse sentido assim. O campo magnético vai ficar ao redor do fio 1, ao contrário do fio 1 da regra da mão direita. Vai fazer isso aqui. Ele vai sair daqui, não entrar como estava antes. E se ele sai daqui, o produto vetorial agora da força, olha só, se eu fosse usar a regra da mão direita, a força ia dar para cá, porque eu troquei o sinal, eu troquei a direção do campo, mas não da corrente. Mas eu vou usar uma regra da mão esquerda. Uma regra da mão esquerda dá uma corrente para lá, um campo para cima e uma força, olha, na direção do outro fio. Então, a regra da mão esquerda produz ou descreve o mesmo fenômeno físico, e é evidente que se eu for aplicar a regra da mão esquerda agora da força desse fio nesse, o que eu vou ter, agora o campo entrando aqui, mas com a regra invertida, a força vai dar invertida também. Quer dizer, a física é a mesma. O que a gente descreve com uma regra da mão esquerda ou com uma regra da mão direita acaba resultando naquilo que a gente observa, que não é o campo. O que a gente observa são os efeitos do campo, a força, no caso. Então, as forças estão no mesmo sentido. Então, não tem problema
o campo ser orientado segundo uma convenção. Porque nós vamos usar sempre a mesma convenção em todas as operações, e aí todas as deduções que a gente faz, todas as construções, elas são coerentes porque usam a mesma convenção e, portanto, chegam no mesmo resultado. Se você usar a regra da mão direita, o campo magnético dá numa direção que é coerente com a direção da força. Se você usar a regra da mão esquerda, o campo magnético que dá ao contrário, que é coerente com a regra da mão esquerda, mas a força também dá ao contrário, porque é o que prevê uma regra de mão esquerda. Ela inverte o campo magnético, mas também inverte o sentido da força. Essas duas inversões acabam se compensando e as forças dão no mesmo sentido. Bom, então agora vamos falar do sistema de coordenadas. Se a gente for falar do sistema de coordenadas cartesiano, toda essa história só dá certo se a gente constrói sempre os sistemas de coordenadas segundo a mesma convenção. E a gente sempre vai escolher a convenção da regra da mão direita, pelas razões todas que eu acabei de falar. Para isso, você pode dar o nome que você quiser para os vetores, mas você tem que definir muito bem quanto que é o produto vetorial do primeiro pelo segundo vetor, e o terceiro vetor tem que ficar na orientação do resultado dessa conta. Então, por exemplo, se eu faço aqui um sistema de coordenadas cartesiano XYZ, assim, o produto vetorial X com Y, segundo a regra da mão direita, né, usando a regra da mão direita, vai dar um Z para cima. E olha só, tem uma propriedade cíclica aqui. Se eu girar, tombar esse sistema, girar em torno da origem, eu consigo reescrever esse sisteminha colocando o X aqui no Z, ó, e colocando o Y aqui para cima. Pensa bem, XY resulta Z. Aqui eu faço o mesmo desenho, o Z vem para cá. Se você pegar a sua mão direita e orientar segundo o que eu estou desenhando aqui, você vai ver que é isso mesmo. E não só isso. Se eu fizer um terceiro sistema aqui, eu completo essa tríade colocando agora o meu X aqui em cima, meu Y aqui embaixo e o meu Z aqui. E a gente diz que isso é uma propriedade cíclica. Eu troco na sequência X, Y, Z. O X vai para o lugar do Y, o Y vai para o lugar do Z. Eu faço isso seguidamente e eu continuo sempre tendo um conjunto de produtos vetoriais que são EX vetor EY igual a EZ. Qualquer dos três sistemas aqui. Depois EY vetor EZ igual a EX. E depois EZ vetor EX igual a EY. Tá? Isso que a gente chama de regra cíclica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá vendo? Claro que você pode dar outros nomes, não tem problema. Mas essa sequência ela se repete de uma maneira cíclica. Aí a gente vai passar, dito isso, a gente passa agora para descrever um sistema de coordenadas cilíndricas. As coordenadas cilíndricas, a gente faz uma outra definição, que é a definição de que coordenadas cilíndricas elas descrevem o espaço usando uma coordenada que coincide com a coordenada Z aqui. E depois, se você pegar um ponto qualquer no espaço, aqui, olha, o que a gente faz para descrever a posição desse ponto o Z, a coordenada é igual, mas a gente projeta esse ponto aqui no plano XY e considera o φ a partir do eixo X. Tá? Considera o X a partir do eixo X e o Y fica para cá. Esse fica meu sistema de coordenadas cilíndricas
e ele tem um comprimento aqui que a gente chama de ρ. Agora olha só, a gente descreve esse sistema aqui também por uma tríade. A gente também tem o nosso XYZ do sistema de coordenadas ρ, φ, z. A gente tem um EρρO para cá. O φ, como ele conta a partir do x, ele gira para lá, o φ vai estar para o lado de cá. E a regra da mão direita vai dar para a gente o z que está para cima aqui. Esse vezes esse dá esse, e é cíclico também. Quer dizer, aqui ao invés de x a gente escreve ρ, ao invés de y a gente escreve φ, e esse sistema também acaba tendo uma regra cíclica, que é Erρ vetor Eφ igual a Ez. E da mesma forma com que a gente fez, permutou as posições aqui fazendo um ciclo, a gente troca, passa o Error para frente e o Ez para a primeira posição aqui. Ez vetor Error igual Eφ. E por fim, a gente tem Eφ vetor Ez igual Error. Olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sempre 1, 2, 3 da esquerda para a direita e voltando para a primeira posição. Eu quis falar agora para vocês da regra da mão direita e da simetria de inversão, para vocês já irem desenvolvendo uma intuição sobre esse assunto. A simetria de reflexão vale para praticamente toda a física, em especial para o eletromagnetismo e para a mecânica, que são assuntos que nós vamos tratar nesse curso, mas ela não vale para toda a física, ela tem exceções, que é no caso da física de partículas, que tem alguns processos que não atendem à simetria de reflexão. Mas isso é assunto para um curso mais avançado. O importante é que a gente saiba a importância dessa convenção que é a regra da mão direita para a gente construir os sistemas de coordenadas. Você tem que adotar a regra da mão direita desde desenhar um sistema de coordenadas até fazer um produto vetorial ou orientar uma superfície, no caso de fazer uma integral usando o teorema de Stokes, por exemplo. E isso vai garantir que todo mundo faça os cálculos de uma maneira convencionalmente uniforme, ou seja, que sejam coerentes os nossos cálculos. Nós vamos ter que usar a regra da mão direita também para construir sistemas de coordenadas. E vão ser os sistemas de coordenadas que nós vamos usar: o cartesiano, o cilíndrico e o esférico, coordenadas esféricas. Tem muitos outros sistemas de coordenadas. Stratton, que foi um diretor do MIT, um engenheiro, ele descreve no livro dele, esse livro aqui, olha, ele mostra sistemas de coordenadas elípticos, tá vendo? Sistemas de coordenadas elípticas, coordenadas parabólicos. E para todos os sistemas de coordenadas a gente sempre vai usar a regra da mão direita, de modo que o nosso produto vetorial sempre atenda a mesma convenção e a gente tenha coerência em todos os nossos cálculos. Esse assunto eu tirei basicamente do livro do Feynman, mas você encontra também no livro do Cheng, no capítulo 2, boas explicações sobre os sistemas de coordenadas. E esse livrão aqui é um livro classicão aqui de métodos matemáticos, o livro do Arfken e Weber, que você encontra muito conteúdo sobre sistemas de coordenadas aqui dentro. Tá? E era isso que eu queria falar para vocês hoje, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!